Vamos lá, bloqueio do tesão, lembrando daquele framework que eu fiz, né, de bloqueios educacionais, mercadológicos, cerebrais. A gente tá agora nos educacionais, é o terceiro e último educacional, teve bloqueio do gabarito, bloqueio do sucesso e agora vamos pro terceiro, bloqueio do tesão. Queria começar mostrando uma coisa muito normal, muito comum a todos nós, que é o conceito de semana, né? Sociedade, a nossa vida aqui é baseada no conceito de semana, a nossa vida funciona nesse ritmo, e esse é um conceito bem antigo, mais de 2000 anos, vem da Roma antiga, das antigas, mas há pouco tempo atrás ocorreu um pequeno detalhe nesse conceito de semana. Tá vendo aqui, ó? Olha o detalhe, o que aconteceu aqui. De repente aconteceu isso aqui, ó. Puf. Houve uma separação que dividia esses 5 primeiros dias e esses 2 últimos dias. É a separação de dias de trabalho e do fim de semana. E essa separação, ela tem menos de 100 anos. Essa separação ocorreu mais ou menos quando a McDonald's foi fundada. Essa divisão, dia de trabalho e final de semana, ela foi consequência, sabe de quê? Da Revolução Industrial. A bicha surgiu de novo. Lembra o bloqueio do gabarito, né? Vê que louco, 2000 anos, semana assim. Apenas há 75 anos surgiu essa divisão. E daí, o que é que isso tem a ver? Se eu te der essas palavras aqui, feliz, prazer, bônus, triste, dor e ônus, e te pedisse para tu botar essas palavras onde tu acha que devia estar, o que é que você faria? Imagino que a maioria faria isso aqui, né? Essa associação que esses dias de trabalho são dias de tristeza, de dor, de ônus, e o final de semana são os dias felizes, de prazer, é o bônus, né? Para algumas pessoas, na verdade, o bagulho é assim, né? É bem maior até. E não é estranho essa associação ocorrer. Essa associação, ela está muito conectada, inclusive, com a origem da palavra trabalho. A palavra trabalho vem de tripalium, 3 paus. 3 paus era um instrumento usado para tortura. Isso aqui é o tripalium. Muito louco, né? Trabalho vem de tortura. Ou seja, dava para trocar isso aqui por isso aqui. São 5 dias de tortura para ter 2 dias felizes. E aí quando chega no final aqui do segundo dia feliz, mesmo aqui, ó, acontece um fato muito importante, que é o fantástico. As pessoas hoje em dia cada vez assistem menos TV, mas todo mundo tem aquela memória da musiquinha do Fantástico, encerrando o domingo e simbolizando o começo da segunda-feira. Eu chamei isso de síndrome da vinheta do Fantástico. Inclusive, para divulgar esse curso, eu fiz um vídeo sobre isso, e era interessante que esse vídeo ele só era exibido como anúncio quando o Fantástico começava no domingo. Uma das maravilhas desse novo marketing, novo jeito de fazer marketing. Queria mostrar o comecinho desse vídeo que eu usei sobre a síndrome da vinheta do Fantástico. Domingão, essa hora, começa a bater a deprê, né, bicho? Você começa a pensar, amanhã, segunda-feira, que saco, acabou a parte boa da vida, vai começar a parte ruim da vida. E esse sentimento tem nome. Ele é globalmente conhecido como síndrome da vinheta do Fantástico. E universalmente conhecido como síndrome do Domingo Espetacular. E esse sentimento é causado em pessoas que vivem no modo 5x2. 5 dias tristes e 2 dias felizes. 5 dias de trabalho, de sofrimento e 2 dias de felizes. E o domingo, representado pelo Fantástico no final do domingo, representa o fim da felicidade, o início da tristeza. O que eu queria dizer é que não obrigatoriamente a gente tem que viver no modo 5x2. É possível viver no modo 7x7, em que todos os dias podem ser felizes. Eu acho que as pessoas vivem há tanto tempo nesse modo 5x2 que elas se acostumaram e acham que a síndrome da vinheta do Fantástico é normal. Não é normal, tá? Se isso é algo que te incomoda, eu queria te recomendar acessar um conteúdo meu, chama As 4 Habilidades do Futuro. Sacou a piada do globalmente, universalmente, Record, Domingo Espetacular? Não, entendeu? Enfim, deixa pra lá. Eu falei da vida 5x2, né? 5 dias tristes, 2 dias felizes, ou seja, menos de 1/3 da sua vida é legal. Menos de 1/3 da única vida que você tem é legal. O resto é uma bosta, o resto é tripalho, é tortura. Eu falei vida 7x7 lá no vídeo, é meio louco 7x7, porque é como se a semana tivesse 14 dias. Mas enfim, o que eu quis dizer é todos os dias poderem ser legais, claro, sempre com alguma tristeza, de preferência a parte boa sendo
maior seria a vida 2/5, né? Em que 2/3 da vida pelo menos é legal, né? É engraçado que eu falo de fantástico, mas mais do que a síndrome do fantástico, existe a síndrome da segunda-feira. A segunda-feira, ela já faz parte da cultura, da sociedade, né? Como a segunda-feira é o começo do tripalho, da tortura, né? Tanto que virou meme. Meme de internet, ele representa o inconsciente coletivo. Assim como o Google Imagens também representa um pouco o que as pessoas pensam, né? O meme também representa, e a segunda-feira é um meme clássico, né? Tem gente que gosta de segunda-feira, ninguém suporta, mas é obrigado a suportar. Na frase eu amo a segunda-feira, o sujeito é louco, aposentado, tá de férias. Porque não pode. O cara não pode gostar de segunda-feira. Vai gostar de tortura? Só se for louco, aposentado, tá de férias. Amanhã é segunda, tristeza. Não estou preparado psicologicamente para segunda-feira. Tava tudo bem até descobrir que amanhã é segunda-feira. Enfim, tem muitos desses, né? Já acabou o final de semana. A segunda-feira tem gostinho de quero mais que passe logo. É louco esse negócio assim, eu quero mais que passe logo. Quero que a semana passe logo. Velho, acabou, só tem uma vida. Aí ele fica torcendo para a vida acelerar, para passar logo 2/3 da vida, 5 dias, para chegar nos 2 dias felizes, para quando chegar no Fantástico, torcer de novo, para passar logo, não parando para pensar, não parando para refletir, como eu falei no vídeo lá, que isso não é normal. Quer dizer, é normal porque é a norma das pessoas, mas não deveria ser o normal. A gente pode questionar isso e não aceitar isso como sendo o único jeito, o jeito de ser, de viver a vida. Livros, né? Porrada de livro. Segunda-feira nunca mais. Sem medo da segunda-feira. O que fizeram com a sua segunda-feira. Segunda-feira de novo. Segunda-feira é o dia de ficar assim triste, né? E o pior de tudo, as pessoas acham que isso é normal. Isso é muito louco. A gente se acostumou a achar que tem que ser assim. E eu gosto muito, o meu mentor executivo, Suti, ele tem uma crença que eu também acredito. Ele fala: eu tenho uma crença muito grande de que as pessoas podem e devem ser felizes no trabalho. E que o trabalho é a melhor maneira que temos de viver a nossa arte. Concordo com ele que dá para ser feliz no trabalho. Trabalho não tem que ser tortura. Não estou dizendo que é só alegria, só felicidade, só anjinhos voando de não sei o quê. Não, estou apenas falando que na média geral tem que ser positivo, tem que ser feliz. Não pode ser considerado, passe logo, ai meu Deus. Vão ter dias difíceis, dia de hard work, dia de cansaço, mas na média tem que ser legal. A gente não pode viver assim. E sabe qual é a solução para isso? Para esse exército de seres humanos que sofrem com a segunda-feira e que quer que passe logo? Uma das soluções mais comuns dadas pelo mundo corporativo é botar os palestrantes motivacional. Bota os caras para falar: não, o pessoal tá desmotivado, tá meio triste, bota logo na segunda-feira, que segunda-feira já começa bem a semana e tal. E olha, palestrante motivacional, ele não é a solução para esse problema. Ele pode ser até uma solução, mas ele não pode ser considerado a única solução. Isso seria se contentar com a primeira resposta certa. Porque o cara, para ir lá e dar uma pilha na galera, isso é paliativo, isso acaba logo, isso é um Viagra. O pau tá subindo, acaba de dar um Viagra ali, é paliativo. Depois é bom entender a origem do problema, né? Eu recebo alguns contatos de empresas dizendo: olha, quer que você faça palestra motivacional, divertida e tal, data é esse, o lugar é esse e tal, manda orçamento. E aí eu se pergunto assim, para motivar quem a fazer o quê? Motivação, não existe uma palestra motivacional padrão. Motivação é um verbo, eu fui pesquisar, motivação que tem a ver com dar motivos para engajar alguém em algum empreendimento, né? E ele é um verbo transitivo direto ou transitivo direto indireto, ou seja, você motiva o quê a quê. Você quer dizer, eu quero motivar as pessoas a fazer o quê? Porque motivar é dar motivos para levar à ação. Então é necessário saber quais são os problemas daquelas pessoas que têm que ser motivadas para que você dê os motivos que elas precisam. Eu adoro esse conceito de que motivação é o motivo que gera ação. Porque eu acredito que o motivo, a razão de fazer as coisas, quando você tem uma razão e você apenas não faz porque disseram que é para fazer, você entende o porquê por trás, isso muda tudo. Inclusive, um dos TEDs mais famosos do Simon Sinek sobre o círculo de ouro, Golden Circle, que ele fala que as pessoas focam muito no que fazer, algumas vezes no como, mas poucas vezes param a pensar no why,
no porquê estão fazendo aquilo, realmente no motivozinho raiz de tudo, porque quando você encontra isso aqui, você encontra o motivo e aí isso te leva à ação, você ganha motivação. Murilo, essa aula então é uma aula sobre aquele papo de propósito, de fazer as coisas, de amor, amar o que faz, é isso? Não, essa é uma aula de criatividade. Mas eu preciso falar sobre isso aqui. Seguinte, esse tipo aqui de desmotivação tem dois tipos. Tem a aguda e a crônica. A aguda é a que surge de vez em quando, né, e fica um pouco tempo. Para essa bicha aqui, até serve um paliativo. Então, por exemplo, muitas vezes eu tô meio desmotivado a fazer uma coisa, tô meio, sei lá, tá me faltando um bom why, e aí muitas vezes eu assisto um TED Talk ou eu lembro de uma frase que você lembra, que essa frase te resgata e você se reconecta e você encontra um motivo ou relembra o motivo que você já havia encontrado e você segue em frente. O problema é quando a desmotivação é crônica. A crônica é a que está presente sempre, a bicha antiga, está ali há muito tempo, aí não resolve isso aqui. Aí isso aqui é um paliativo que você vai ficar tomando toda hora, né? Aí vem a grande pergunta, de onde surge essa desmotivação crônica? Dá uma olhada nesse vídeo, é uma campanha do HSBC. Apesar de ser um banco, uma campanha linda, 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 maravilhosa. Dá uma olhada. Quando eu crescer, eu quero ser biólogo, ator e explorador. Menina de vôlei, eu quero ser caixa de supermercado e quero ser menina do ping-pong. Explorar vários lugares, explorar novas cidades, explorar selvas. Como toda criança, tinha 1000 sonhos. Sonhava 1000 coisas, mas tinha que tocar a empresa da família. Ah, tem um assim, bombeiro, mecânico e frentista. Para salvar as pessoas, apagar incêndio. Que eu gosto muito de carro, eu gosto de me fechar, entrar debaixo do carro. Meus filhos eu não vi crescer. Para ganhar dinheiro. Quando eu crescer, eu vou querer ser pintora, porque desde pequenininho eu gostava de pintar vestido e jardim. Mas o pessoal comentava muito que não valia a pena. Em 72 cantei na Itália. Gostaram muito de mim. Mas é aquela história. 12 anos dentro do laboratório. E eu fiquei com medo de largar o certo pelo duvidoso. E aí a vida passou. E eu nem percebi. Bacana, hein? Massa a campanha, né? Genial. Queria só falar de alguns pontos. Primeiro, o moleque falando, quero ser explorador, quero explorar. Lembra que eu falei? Nós nascemos exploradores e desaprendemos a ser exploradores. Outras duas frases que marcaram. Ele falou, como toda criança eu tinha 1000 sonhos. E ela falou, mas o pessoal comentava muito que não valia a pena. Juntando as duas frases, sonho não vale a pena. E essa mensagem, sonho não vale a pena, é uma mensagem que a gente ouve muito a vida inteira. Todo mundo, talvez com algumas exceções, mas grande parte das pessoas ouve a vida inteira, em vários momentos da vida, de várias pessoas, talvez não com essas palavras, mas de uma forma parecida, indireta, subliminar, sonho não vale a pena. Mas Fernando Pessoa já dizia, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Sabe por que sonho não vale a pena? Porque sonho implica em risco. Sonho implica em risco. Tanto que ele falou, medo de largar o certo pelo duvidoso, medo de correr risco. E por que isso ocorre? Porque disseram pra gente eliminar o fracasso. Eliminar completamente. Vai no garantido, vai no caminho certo. Elimina qualquer tipo de risco. Sonho tem risco? É para eliminar o risco? Elimina os sonhos. Acabou-se. Duas coisas que eu postei no Instagram recentemente. Vi os sonhos se prostituindo na zona de conforto. Legal, hein? Vi os sonhos se prostituindo na zona de conforto. E a outra frase é, o oposto de coragem não é covardia, o oposto de coragem é conformidade. Foi no evento do golfe, inclusive. Eu já falei muito de coragem em outras aulas, mas é legal, coragem como oposição à conformidade, a você se conformar
que a vida é assim mesmo. A vida é 5x2 mesmo. É tripalho, é tortura. É isso mesmo, é segunda-feira, é sofrer. É isso mesmo, a vida é assim. Tem que ser assim, não tem outro caminho. Não, sonho não vale a pena não. É se conformar com algo que disseram pra gente, mas que a gente pode questionar. Mestre Walt Disney, se você pode sonhar, você pode fazer. Se você pode sonhar, se você consegue imaginar, é possível executar. Cara, tudo que foi construído na humanidade de coisa foda, seja um produto, um serviço, um conceito, uma marca, uma solução criativa, todas elas começaram com um sonho, com imaginação. Estou falando só de coisas grandes não, criar a Disney, criar a Apple, estou falando de qualquer coisa que foi criada, começou com uma imagem, imaginação, um sonho. E se você consegue imaginar, você consegue mover os pauzinhos necessários para fazer aquilo acontecer. Lembra que eu falei na outra aula? Sempre tem aquele tio, só vai na boa, meu querido. Só vai na boa. O sonho não vale a pena não. Pois é daí que surge a tal da desmotivação crônica. É aí, é lá atrás que a bicha surgiu. Lá atrás e foi influenciando as decisões que a gente deu para cada questão, cada problema da nossa vida. Aí você pergunta, Murilo, então é tudo culpa do meu tio. Não. Também é culpa da escola. Lá vem a escola de novo. Porque a escola é o lugar que a gente passa grande parte do nosso processo educacional e a escola é que nos abre as portas do mundo, dos possíveis... Ela diz, ó, tem esse caminho aqui, tem esse caminho aqui, tem esse... Normalmente são 3, né? Exatas, humanas e saúde, são os caminhos da vida. Aí eles fazem aqueles guias, né, de profissões que é como se fosse o cardápio da vida. Ó, meu filho, você já tem aí 16 anos, né? Já tá na hora de escolher aqui nesse menu de opções, né? Qual a opção que você quer seguir. Você clica aqui nessa opção, você marca aqui no gabarito o que é que você quer fazer e aí você vai, aqui são as opções e aí você tem que tomar a decisão com 17 anos de idade, a decisão talvez mais importante da sua vida que direciona o rumo da sua vida e todo o sistema educacional é todo desenhado, todo que eu digo é quase todo, né? Sempre considero exceções, né? Vamos focar na regra. Então, é tudo desenhado para chegar nessa decisão, nesse cardápio, tanto que as escolas, o próprio marketing das escolas sempre dizendo, conseguiu entrar, não conseguiu e tal. É o vestibular que é a abertura para o portal de virar adulto, né? E é importante lembrar que o vestibular é uma invenção nossa, né? Enem, essas coisas, é uma invenção nossa e muito recente. Não faz parte do ciclo da vida. O ciclo da vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Tem gente que não quer nem reproduzir, tudo bem. Outros reproduzem, dá conta. Mas parece que as pessoas começaram a acreditar que o ciclo da vida, na verdade, é nascer, crescer, estudar, fazer vestibular, reproduzir, arrumar um emprego, aposentar e morrer. Esse não é o ciclo da vida. Isso aqui são adendos que a gente foi colocando, mas que acabaram virando o padrão, mas não é porque é a norma que é o certo e que a gente tem que seguir cegamente isso aí. Você é que cria o gabarito da sua vida. Hein? Na estante do meu escritório, minha biblioteca, tem esse quadrozinho. A vida não é sobre se encontrar, a vida é se criar. Não é que se encontrar no sentido que já tem um gabarito, uma solução, uma caixa para você se enquadrar e você encontrar essa caixa. Não, você pode criar uma nova caixa. A melhor forma de se destacar no mercado, seja como pessoa física ou como empresa, é criar um novo mercado. É o jeito melhor. Eu, quando comecei a fazer stand-up, eu não almejava ser o maior comediante do Brasil, mas acabei criando um novo mercado que eu liderei, que era o mercado de comédia corporativa. Criei esse mercado. E como eu criei, eu sou o líder então. Só tem eu, por enquanto, aqui. É nóis. Fica aqui mesmo. E eu lembrei também no meu Instagram, procurando isso aqui, que eu fui ver o filme do Pequeno Príncipe, essa última versão aí francesa. Inclusive foi o último filme que eu vi antes da minha filha nascer. Minha mulher estava mega outra grávida. E esse filme, ele é uma adaptação assim, baseada no livro, mas eles adicionaram uma outra história de uma menina, novas camadas e tal. Eu queria mostrar um pouquinho do trailer. Não é nem a parte que mostra o Pequeno Príncipe, é a história da menininha e da mãe que criaram lá, porque é um exemplo muito clássico de uma mãe
com uma educação voltada para o gabarito, voltada para a vida está definida, tem um plano, tem um caminho, é esse, só é seguir que vai dar tudo certo. Você vai se formar na Academia UERT, porque eu elaborei um plano. Seu plano de vida. Hora do dia, o dia da semana, a semana do mês, o mês do ano, o ano da sua vida. Não vamos deixar nada ao acaso. Não vamos deixar nada ao acaso. Não deixar nada ao acaso significa o quê? Eliminar qualquer tipo de aresta que envolva qualquer tipo de risco, de qualquer tamanho, qualquer microfracasso. Vai ser aqui, ó, tem que ser de chuá. Muita gente pode estar se perguntando agora, pô Murilo, mas e aí? Eu já fiz vestibular faz muito tempo. As pessoas que estão aqui, a maioria delas já fez vestibular há muito tempo, já tomou essa decisão. Mais um momento autoajuda. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar, papai. Nunca é tarde para mudar, não tem isso não. Ó, eu falei da McDonald's lá atrás, não foi? Da criação do final de semana. O cabo da McDonald's que fundou o Ray, até os 52 anos, ele vendia copo de papel. Até os 52 anos. Então assim, sem essa auto-enrolação, a gente é muito bom enrolar muito mesmo de mas agora não dá mais pra mim, não sei o que, então sem essa, tá? Você pergunta, Murilo, o que é que isso tem a ver com criatividade? Até agora você não falou criatividade, você falou em amar, ser feliz, ai meu Deus, que alegria. Vamos falar de criatividade agora. Em 1975, esse psicólogo húngaro, Mihaly, sobrenome escroto, eu vou explicar como é que fala o nome dele depois, ele fez esse livro, Beyond Boredom and Anxiety, além do tédio e da ansiedade. Vou explicar qual é a teoria base além do tédio e da ansiedade. Então vamos lá. Imagine isso aqui, dois eixos. Aqui é um eixo de desafios e aqui de habilidades. Como assim? Aqui são os problemas da vida, ou seja, problemas grandes, problemas pequenos. Desafios grandes, desafios pequenos. Aqui são suas habilidades em relação a esses problemas. Alta habilidade, baixa habilidade. O que acontece quando a gente encara um problema grande e a gente tem pouca habilidade para esse problema? Isso gera ansiedade. Porque o negócio é mais do que você. Você, ai caralho, ai meu Deus, vai dar, não sei o quê. Gera ansiedade. Isso não é positivo. O que acontece quando você tem uma alta habilidade numa coisa, mas está encarando um problema, um desafio muito baixo? Isso gera tédio. Você fica meio que... é isso que tem que fazer? Não tem emoção nenhuma, nem positiva nem negativa. É simplesmente fazer aquilo. Beleza. Agora, e quando você tem uma alta habilidade, encara um problema à altura da sua habilidade? Ou seja, um desafio grande que está conectado com o tamanho da sua habilidade naquilo ali. Aí surge o que o Mihaly chama de flow, estado de fluxo. Que na verdade não é necessariamente só esse ponto aqui, é toda essa área, tudo que tiver equilibrado o desafio e a habilidade, equilibrado alto, são momentos de estado de fluxo, momentos de alta performance, que ele começou chamando isso de além do tédio e da ansiedade, acabou virando um best-seller mundial, Flow, e uma das teorias mais incríveis, na minha opinião, no mundo da psicologia. Ele tem alguns componentes que ele define para o estado de fluxo, não necessariamente tem que ter todos, mas ele fala que um estado de fluxo é um momento, e é importante lembrar, o estado de flow não é um rótulo que você tem na sua vida. O flow, ele é situacional. Durante um dia, cada atividade sua, ela pode ser enquadrada dentro daquele gráfico de tá usando a grande habilidade, é um desafio grande, é um desafio pequeno, é por situação, é por atividade, muda todo dia. A cada hora, trocando atividade, está mudando. A mesma atividade ao longo do tempo pode mudar naquele gráfico. Então não é um rótulo definitivo, uma maldição, você está aqui e acabou. Não. Cada atividade tem um caso diferente. Componentes do flow. Quando você estiver fazendo uma atividade, resolvendo um problema, fazendo algo em que você esteja completamente envolvido no que está fazendo, foco e concentração. Essa é a primeira dica que você pode estar em flow. Sentimento de êxtase. Você está pilhado, super feliz, tesão. É tesão, é pau duro mesmo. Terceiro, clareza sobre o que deve ser feito. Ou seja, você sabe o que está acontecendo, você não está fazendo só
numa pequena parte ali, desconectada, você tem ideia do todo e o quão bem você está fazendo, ou seja, você tem feedbacks rápidos, nem que seja feedbacks de você mesmo, se autoavaliando, mas você consegue ir medir, né? O que não pode ser medido não tem como ser melhorado. Quarto, as habilidades suas são adequadas para aquele problema, há aquele equilíbrio. Quinto, há um sentimento de serenidade, sem preocupações, ou seja, mesmo que seja um desafio difícil, existe uma certa serenidade, não tem muita preocupação crítica, preocupação negativa, porque você tem a habilidade. O desafio é grande, mas a sua habilidade para aquilo também é. Você está totalmente focado no momento presente, e aí acontece uma coisa incrível, que eu acho que é a melhor descrição. As horas parecem passar como se fossem minutos. Sabe aquelas coisas que a gente faz que o tempo passa rápido? Quando a gente era criança, a gente fazia direto, né? Toda criança, quando brinca, o tempo passa rápido quando a gente brinca. Porque brincar é um estado de fluxo. Brincar é um estado totalmente de fluxo que a gente, quando criança, faz direto, ou seja, nós nascemos em flow e desaprendemos a viver em flow, que cada vez mais a gente vem fazendo menos coisas que nos colocam nesse estado de fluxo, que a gente não vê o tempo passar. Muitas vezes isso acontece quando? No final de semana, naqueles 2 dias lá, mas não nos 5 dias. Em 2/3 da vida você raramente vê o tempo passar, pelo contrário, o tempo demora para passar e não acaba nunca. Outra característica, há uma motivação intrínseca. O flow é a própria recompensa. Claro que aquela atividade pode ser uma atividade que você vai ganhar uma remuneração, ou seja, uma motivação extrínseca, mas mesmo que não tivesse aquilo ali, você também faria, talvez na mesma animação, porque o ato de fazer aquilo já é a própria recompensa. As recompensas não necessariamente têm que estar lá no final da jornada. As recompensas têm que estar durante a jornada, durante o caminho. O caminho tem que ser massa. Se o caminho for um saco, só para chegar num resultado massa, resultado esse que a gente não sabe se vai acontecer, quando vai acontecer, a vida fica um saco, né? Bem, o flow é um negócio que foi crescendo muito. Na verdade, o tédio, a ansiedade e o flow acabaram se multiplicando em várias possibilidades, né? Então, tem uma situação de controle. O controle é uma situação em que o desafio é médio e a sua habilidade é alta. Então não é tédio ainda, mas você está no controle. Então o que você pode fazer? Putz, como eu posso aumentar um pouco o desafio para entrar no flow? Tem no estágio também em que o desafio é alto e a habilidade é média. Então você tem um estágio que é meio uma excitação. Você está meio excitado, meio assim, porque não é uma ansiedade ainda, mas é uma certa insegurança, porque você não tem a habilidade completa e tal. É engraçado que o Steven Kotler é o cara que escreveu Abundância junto com Peter Diamandis. Abundância é um dos livros que eu mais recomendo na minha vida. E o Steven Kotler escreveu também esse livro Super-Humanos, em que é um livro sobre flow. Ele pega exemplos de atletas radicais, atletas de alta performance, e mostra que, velho, pro cara ser um atleta radical de alta performance, ele só vira essa pessoa se ele tiver uma motivação intrínseca naquela atividade que ele faz, se aquilo deixa ele no flow, porque senão ninguém aguenta. Senão seria insuportável ser um atleta de alta performance. Se Neymar entra em campo, ele goza, ele tá vivendo ali. Senão você não consegue virar um Neymar, você não consegue ter uma excelência numa coisa se não há motivação intrínseca, um prazer genuíno. E o Steven Kotler, ele diz que nessa equilíbrio aqui, ele diz que o desafio tem que estar ainda um pouquinho acima da sua habilidade. Ele chegou no número de 4% aqui, eu tenho que estar 4% acima da sua habilidade para gerar aquele mínimo desconforto. E aí 4% parece pouco, mas lembra que isso aqui é como se fosse juros composto, né? Se você mantiver sempre, buscar na sua vida desafios que te deixam um pouquinho acima da sua habilidade para aquilo, e você faz isso continuamente, constantemente, como diria Goff, every fucking day, depois de um período, aquele 4% vai acumulando e vira o juros composto. Meus estados de flow. Eu vou contar meus estados de flow.
desenhar uma aula, desenhar uma palestra, desenhar no sentido de decidir qual vai ser a ordem dos fatos, pesquisa um pouco, muda a ordem. Para mim o flow é muito importante não ter interrupção. Para quase todas as pessoas é importante, porque tem gente que não entende, né? Interrompe você no estado de fluxo, mas só 2 minutinhos. Tá, mas será que depois de 2 minutinhos eu vou conseguir retomar com aquele mesmo foco, concentração que eu estava? Então aqueles 2 minutinhos muitas vezes podem durar horas, podem representar um atraso de horas. Então eu, quando quero me concentrar numa coisa, eu venho para o escritório no final de semana, no contraturno da equipe, ou até peço para a galera fazer home office, que eu preciso do espaço, e fico aqui sozinho, e desligo o celular, e abro os papéis aqui, e troco as ordens, e eu não vejo o tempo passar. Eu já fiquei 12, 14 horas aqui sem sair, comendo só água, café e clube social, porque eu não vejo o tempo passar. Eu vou fazendo aquilo e quando vejo é de noite, já anoiteceu, já, sei lá, eu não comi, entendeu? Você perde a noção de tempo. Esse caso do 4% são situações, por exemplo, uma situação recente que foi acima da minha habilidade, foi porque o meu grande amigo Bruno Aracati, ele me convidou para eu ser o celebrante do casamento dele. Então, apesar de eu ser um cara acostumado a criar histórias, a criar textos, a falar em público, era uma zona desconhecida para mim. Uma coisa é um palco de um stand-up, ou de uma palestra, ou um estúdio, uma gravação, um programa de TV. Isso tudo está dentro do meu flow. Alguns até eu diria que é controle, no sentido de que tem algumas coisas hoje em dia que muitas vezes gravar um vídeo de 5 minutos explicando uma coisa, eu faço isso tranquilo, é controle para mim. Hoje em dia, como eu tô há quase 2 anos assim sem o ritmo de comédia, para mim criar um stand-up agora já me deixa um pouco ansioso, um pouco excitado, porque humorista é igual atleta, a gente fica fora de forma. Você fica o cara tá fora de forma. E aí, à medida que você pega a forma, você vai deslocando aqui pro flow, até acontecer de, se o desafio não aumentar, desce pra cá. Em uma época da comédia, a comédia estava em controle pra mim. Eu criava piada, assim, pra mim era tranquilo. O flow vinha quando o desafio aumentava e eu tinha que criar piadas sobre um tema para uma empresa. Aí eu já, aí o desafio aumentou e conectou melhor. Acho legal essa frase: o tamanho dos seus sonhos, desafios, deve sempre exceder a sua capacidade de alcançá-los. Sempre tem que ser um pouco, né? Se os seus sonhos não te assustam, eles não são grandes o suficiente. Sonho tem que assustar mesmo. Tem que assustar. Mas aí eu fico com medo. Coragem é ir mesmo com medo, papai. Tem muito a ver isso com aquilo que a gente falou, zona de conforto, né? Esses 4% a mais, eles estão aqui fora. Estão na zona de conforto, que é a zona de crescimento. Voltando ao Mihai, eu queria explicar como falar o nome dele, né? Mihai Csikszentmihalyi. Mihai Csikszentmihalyi. É o húngaro, é o cara que criou o conceito de flow, e ele é um dos pais da psicologia positiva. Psicologia positiva é um conceito massa, né? Porque a psicologia tradicional é muito obcecada nos distúrbios, nos problemas, nos déficits, em como reparar. A psicologia positiva é uma escola que estuda a psique humana sobre a ótica de como melhorar a performance de quem está bem já. A psicologia positiva dá para dizer que é o estudo da felicidade. De uma forma assim, E tem gente que ouve isso. Estudo da felicidade. A felicidade é um conceito... Cuidado com preconceitos, hein? Felicidade é um conceito que vale a pena entender ele sobre o ponto de vista filosófico, né? Clóvis Barros Filho fala muito sobre isso, Cortella, grandes oradores que nós temos, os filósofos antigos também, e psicólogos da psicologia positiva também abordam muito esse assunto. Eu trouxe um trechinho de um TED do Mihai, em que ele fala sobre felicidade e ele fala uma coisa que eu adorei. In everyday life, in our normal experience, do we feel really happy? And to start those studies about 40 years ago, I began to look at creative people, first artists, then scientists and so forth, trying to understand what made them feel that it was worth essentially spending their life doing things for which many of them didn't expect either fame or fortune, but
which made their life meaningful and worth. Ele queria estudar a felicidade e ele foi atrás de quem? Ele foi atrás dos criativos. Focou, obviamente, nos que vivem da criatividade 100% como artistas, como cientistas, mas eu acho massa esse conceito dele ter pensado, putz, quem é o exemplo de felicidade? As pessoas que vivem da criatividade. Ah, Murilo, então esse negócio de flow é só para artista. Por favor, né? A essa altura, foi o primeiro mito. Criatividade é coisa para artista? Não. Criatividade é para quem quer resolver problema. Então, voltando à pergunta, se flow é coisa para artista? Não. Isso é para qualquer um que quer atingir a excelência criativa. Lembra do livro 4 Compromissos? Lá da aula Start, eu falei do primeiro compromisso, lembra? Eu vou agora pular para o terceiro compromisso. Vou pular o segundo para fazer na ordem do livro. O terceiro compromisso é sempre faça o melhor. E se você quer seguir esse compromisso de sempre fazer melhor, para você fazer melhor as coisas, para você ter essa excelência criativa, você tem que estar em estado de flow. Voltando àquela pergunta, se flow é um negócio para artista, eu respondi não, mas dá para responder sim também. Dá para responder sim, considerando que todo mundo pode ser um artista. Mas eu gosto mais da visão de artista como aquela pessoa que vive da sua arte, ou seja, que vive da habilidade única que ela tem, que vive em flow, que vive fazendo as coisas por motivação intrínseca, porque esse é o artista. Você encontra um artista por aí que diz assim, ai, velho, eu odeio o que eu faço, eu odeio pintar. Pinto porque, putz, saco pintar. Ele pode até reclamar da remuneração, que é difícil viver daquilo. Mas ele não reclama da obra dele, do processo de fazer. Aquilo que ele ama e que ele faz mesmo que não tenha a remuneração que ele gostaria de ter ainda, porque isso é uma busca, né? Então, o artista, nesse sentido, todos podem ser um artista. Então, eu falei na técnica BWA do Ben Carson, um médico pode ser um artista. O Ben Carson é um artista da cirurgia plástica. Um grande cirurgião, um cirurgião excelente, ele entra em flow na hora que ele pega o bisturi. Pode ser estranho para você, é estranho para mim, mas é a arte dele. A minha cunhada, a irmã de Dani, é uma advogada, ela é uma artista. Natália é uma artista. Na hora que ela vai escrever uma peça, ela entra, é o flow dela, é o momento que ela não vê o tempo passar, o momento que ela está extremamente presente para aquilo, né? Um engenheiro pode ser um artista. Eu tenho uma piada no stand-up que eu tiro onda desse livro. Concreto armado, eu te amo. Como assim amar concreto armado? O meu mestre de obras, Daniel Paulino, é o cara que faz tudo pra mim, montou meus 2 apartamentos que eu já morei em São Paulo, a casa, o escritório. Ele é um artista de obras, de dar soluções, de gambiarras. Ele é aquele cara, e eu perguntei pra ele, cara, você sempre foi assim? Ele falou, a vida inteira. Eu vi uma matéria no Globo Repórter falando de pessoas que fizeram transições de carreira complexa. Esse executivo deixou a agitação da capital para plantar orgânicos. Um agricultor pode ser um artista. Provavelmente esse cara aqui agora está vivendo a arte dele. Na mesma programa tinha a história de um mecânico pode ser um artista, no caso uma mecânica. Ela era de TI e saiu para ser mecânica e vive a arte dela. Esse livro do Daniel Pink é um cara que é um grande expert nesse assunto, motivação, e ele fala dos novos fatores motivacionais para a realização pessoal e profissional, e ele conta as 3 eras da motivação. Teve a motivação 1.0, que é a base do chicote. É a motivação pelo medo, né? Usando o medo, é a tortura, é o tripalho, toma chicotada, fazer as pessoas, o motivo que leva elas à ação é evitar dor, é o medo. Esse é o motivo. Aí vem a motivação 2.0, que é a motivação cenoura. Dá uma recompensa, se você fizer isso, ganha aquilo, e as pessoas vão atrás da cenoura, ou seja, não é por medo, é melhor do que por medo, mas ainda é uma motivação extrínseca, uma motivação que vem de fora, que não vem de dentro, que pode até gerar momentos de flow, mas não na densidade que a gente gostaria que fosse. E a motivação 3.0, que é o prazer, é a motivação de fato intrínseca, que é esse assunto que se fala hoje em dia de você
viver o que ama, amar o que faz e ter uma vida de propósito, que algumas vezes isso desvia para um papo meio bullshit, mas a gente já viu aqui na aula Start a importância de não deixar algumas maçãs podres contaminarem a nossa percepção sobre um assunto incrível que é motivação. Aristóteles, o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Das antigas, Totinho já mandava bem. Eu trouxe um trecho de uma entrevista do amigo meu, Márcio Mussarella, que ele fez com o Daniel Pink, e ele fala sobre motivação 3.0. Vê aí. In organizations. Psychologists call it a controlling contingent motivator. I call it an if-then reward. If you do this, then you get that. If you do this, then you get that. Here's what 50 years of social science tells us about if-then rewards. Not all rewards, but about if-then rewards. If-then rewards are great for simple and short-term tasks. They work really well. We like rewards. They get us to focus. We do a great job when the task is very simple and the outcome is right in front of us. They work really well. But the same body of research tells us that if-then rewards are not so great for work that requires more complexity, more creativity, more conceptual thinking, more judgment, discernment, and longer time horizon. They get us to focus like this when you want to be looking at it expansively. And so, it's very simple. If-then rewards are great for simple and short term and not so great for complex and long term. The problem is that we use if-then rewards for everything rather than where we know that they work. And to your second part of your question, it is new because most people around the world, or not all around the world, but certainly in economies like Brazil, economies like the United States, most people are no longer doing the simple mechanical kinds of work. They're doing work that requires more judgment, more creativity. And so what we have essentially are these motivators that are, good for 19th century work and 20th century work, but just are not the right ones for 21st century work. And the better ones for 21st century work are paying people well and then giving them, as you suggested, autonomy, mastery, and purpose. Em menos de 2 minutos, Daniel Pink falou creativity 2 vezes. Você percebeu o quão conectado tá com tudo que a gente falou na habilidade do futuro, lá no mito do artista, sobre os problemas estruturados, lineares, programáveis, parametrizáveis, como cada vez mais a máquina está fazendo esses e está sobrando para o homem problemas complexos que demandam criatividade, e a motivação para essa criatividade, ela mudou. Não é mais aquela 2.0. Agora vem a motivação 3.0, que ele resume em autonomia, excelência e propósito. Ou seja, a pessoa tem que ter, não autonomia total, mas tem que ter alguma autonomia sobre o que ela está fazendo, alguma capacidade de tomar decisão, de ir por um caminho, porque autonomia zero significa caminho predefinido. Aí você é uma máquina, só segue. Ter um pouco de autonomia é poder tomar decisão de vir para cá, de vir para lá. Não estou falando de ser dono de empresa, não. Você pode trabalhar numa empresa e ter autonomia de fazer do seu jeito, de poder buscar excelência, você ter o ambiente, os estímulos para buscar excelência naquilo que você faz, para você estar sempre sendo convidado a fazer melhor. Porque, cara, quando a gente faz uma coisa que a gente gosta e a gente adiciona aqueles 4% lá no desafio, além do que a gente faz, aquilo é a busca pela excelência, porque uma hora você conquista aqueles 4% e você vira 4% melhor, e no outro dia é mais 4% sobre aquilo, e aí é composto. E propósito, que é você ter um why, um porquê. Propósito é ter um porquê. Propósito, na minha visão, não tem que ser uma missão de salvar o planeta, meu Deus, as plantas e tal, não tem que ser assim. É você ter um why, um porquê você faz aquilo, você está contribuindo numa parada maior, sabe? Eu não acho que isso pode ter que ser uma regra para todo mundo, mas é muito legal quando você faz alguma coisa que é maior que você. É muito massa. Fazer algo, estar participando de algo que é maior do que você. Isso é um grande porquê. Eu diria que é o melhor porquê que uma pessoa pode ter, o melhor propósito para entrar em flow, atingir excelência, ter essa motivação 3.0. Esse é o terceiro bloqueio. Bloqueio do tesão. Eu chamo de bloqueio do tesão, que é, dentro daquela analogia, né, do Viagra, né? É a falta de tesão genuíno nas coisas e estar precisando de um estímulo externo e não ter uma motivação intrínseca. As principais lições erradas foram: trabalho e prazer tem que ser separado. Não,
Trabalho é uma coisa, prazer é outra. Tem pessoas que têm até o sentimento de culpa. Se estiver gostando do trabalho, a pessoa se acha estranho. Não tá gostando disso aqui. Uma culpa assim, não, tá errado, né? Porque, pô, aqui é tripalha, papai. Aqui é tripalha, aqui é tortura. Né? Prazer é uma coisa errada. Né? O tempo passa rápido, apenas no final de semana. A gente aprendeu isso, né? Que, não é assim mesmo, a semana demora mesmo. Final de semana passa rápido, a semana demora, a vida é assim mesmo. Outra lição, trabalhe sem prazer e se aposente depois. Esse é o segredo da vida. Você tem que ralar mesmo, tem que ralar, meu filho, é isso mesmo. Tem que ralar lá, é duro, tal, tem que fazer, mesmo não querendo, tem que fazer. Mas um dia você se aposenta. Aí depois, meu amigo, se aposentar, aí é só alegria. Isso não faz sentido, né? Qual é a reaprendizagem? Trabalho e prazer não tem que ser separado. O tempo não passa rápido apenas no final de semana, ele pode passar rápido também nos dias de trabalho. Não trabalhe sem prazer e não se aposente depois. Cara, eu tenho uma crença de que as pessoas que vivem no flow constante, conectadas às suas habilidades com os desafios, elas nunca se aposentam. Nunca se aposentam. Trazendo para o afirmativo, trabalho e prazer podem andar juntos e devem andar juntos. O tempo passa rápido quando a gente está no flow, tem nada a ver com o final de semana, com o dia de semana, tá nesse estado aqui, e trabalhe com prazer e nunca se aposente. Eu tenho essa crença que aposentar não é uma regra da vida. Cada vez mais a gente vê a previdência, né, que tá ficando incontrolável isso aí. As pessoas estão vivendo mais, né, os cálculos mudaram, né, e as pessoas que vivem uma atividade que conecta as habilidades com os desafios, elas não querem parar de trabalhar. O meu pai, ele se aposentou da fazenda e ele já aposentou cedo, né? Aquelas regras antigas, 55 anos se aposentou. Então ele tem quase 20 anos que ele é aposentado já. E desde que ele se aposentou, ele vive no flow, o tempo todo. Escrevendo poesias, dando as palestras malucas. E todo dia ele trabalha, todo dia ele lê. Ele já tem 70 e poucos anos e não quer parar, quer continuar produzindo. E é muito triste quando eu vejo assim, sabe, um senhor de idade, um idoso, que tá meio que ocioso no sentido de tipo, tá meio que esperando a vida passar, sabe? Tá meio que, isso aí, esperando, ali naquele loop infinito, meio que, bem, eu cheguei na, cara, hoje em dia uma pessoa com 70 anos, ela tem uma grande chance de viver mais 20 anos. 20 fucking years! 20! Vai fazer o que esse tempo todo? Vai ficar esperando o tempo passar? Por isso que eu falei, nunca é tarde para mudar. Niemeyer. O bicho trabalhou até os finalmente. Pô, Thomas Edison, o Washington Oliveto, ele já é um idoso, o Washington Oliveto. E eu vou nos eventos, o bicho tá lá com a porra fazendo esporo, falando e tal, né? Eu queria voltar, já chegando no final dessa aula, numa história daquele Globo Repórter. Lembra que eu falei do caso da mecânica, que era do mundo de TI, e ela resolveu seguir a arte de ser mecânica, né? E eu queria mostrar essa matéria, porque é uma matéria, 3 minutinhos, mas muito interessante. Depois eu vou fazer várias análises sobre essa matéria. Quando foi para a faculdade, Thaís escolheu o curso de Ciências da Computação. Estava decidida a fazer carreira na área. E fez. Foram 15 anos de trabalho. E você profissionalmente estava bem situada, ia bem? Tava muito bem, já tinha uma carreira constituída, certificações internacionais. Ganhava bem? Ganhava bem. Mas a Thaís não estava satisfeita. Ela guardava em segredo um sonho antigo. Até que há 2 anos criou coragem, jogou tudo para o alto e veio assumir o lugar que sempre quis, embaixo de um carro. Para a família e os amigos foi um choque, mas a verdade é que desde criança, Thaís era fascinada por carros e motores. Eu sempre tive bastante afinidade. A afinidade era tanta que Thaís fez cursos de mecânica, estágio, até que teve certeza. O universo da informática já não trazia mais satisfação. Diz uma coisa, na sua antiga ocupação, tinha ar-condicionado? Tinha, 17 agradáveis graus. Aqui
Na oficina a gente está mais ou menos a quanto? Ah, já deve estar uns 40. Era melhor antes, né? Só nesse aspecto. Financeiramente, não me falta nada, já sei que parou. O que, de repente, podia faltar com relação a dinheiro, eu já adequei a minha vida. Não... Tá tudo equilibrado? Tudo. Como é que você termina teu dia? Bem cansada. E eu consigo dormir. E isso não é pose pra câmera. Ela trabalha mesmo e pesado. É a única mulher na equipe. A oficina é especializada na restauração de carros antigos. Modelos raros que valem uma pequena fortuna e desfilam nas exposições para colecionadores. Bom, além desses automóveis que a Thaís ajuda a restaurar, que ela adora, tem a paixão real dela que não fica aqui dentro, fica aqui fora. Vamos lá. Thaís, meu Deus do céu, o que é isso? Esse é o amor da minha vida. Esse é o amor da sua vida? É o amor da minha vida. Meu relacionamento mais perfeito. Conturbado também, mas mais perfeito. Você está restaurando esse também. Isso. E esse é seu, pessoal. É meu sonho de infância e poder eu deixar ele do jeito que eu quero. Um dia ele vai ficar pronto? Vai. E aí vai ser o máximo. Aí vai ser o máximo, já é o máximo. Por favor, senhores, à vontade. E no fim de semana? Finalmente ela descansa? Nem pensar. Vai pra escola. É a professora de uma turma de marmanjos. Aqui também não dá espaço para piadinhas machistas. Impõe respeito pela competência. Prestem bastante atenção em toda a situação, né? Em todo o estado que o carro está. Entre peças, ferramentas, óleo e graxa, Thaís encontrou seu lugar. Eu venho feliz trabalhar, né? Então eu tô muito realizada. Isso teve um significado grande na tua vida? Ah, teve. Teve até pra saúde, né? Eu era uma pessoa doente, literalmente. Asma, tudo me atacava. Hoje em dia eu só tenho calor aqui na oficina, mas tá tudo bem. Se tudo der certo, ele não vai me matar. Legal a história dela, hein? Muito louca a história dela. Eu queria fazer algumas análises aqui da história dela. Primeiro, a matéria começa assim. Quando foi para a faculdade, Thaís escolheu o curso de Ciência da Computação. Estava decidida a fazer carreira na área e fez. Foram 15 anos. Aquilo que a gente falou, né? Será que uma pessoa com 17 anos pode tomar uma decisão que vai repercutir na vida inteira? Está preparada para tomar essa decisão, né? O caso dela mostrou que não, nem sempre não está preparado, mas muitas vezes não está preparado. A outra parte falava assim, estava muito bem, já tinha uma carreira constituída, certificações, então, okay, mas Thaís não estava satisfeita, ou seja, raramente entrando em estado de fluxo. Porque isso aqui, a gente viu lá, o Mihai Csikszentmihalyi, ele falando que a relação disso com felicidade, psicologia positiva. Ela guardava em segredo um sonho antigo. Até que há 2 anos criou coragem, jogou tudo pro alto e foi assumir o lugar que sempre quis, embaixo de um carro. Aquela história, né? Sonhos, provavelmente disseram para ela também que sonho não vale a pena. Guarda teu sonho aí, deixa ele em segredo, nem conta pra ninguém, o pessoal não ficar zoando, entendeu? Então fica quieta com teu sonho, ó, sonho não vale a pena, bota ali e fica só sonhando mesmo, é isso aí. Criou coragem. Coragem é ir mesmo com medo, não é ir de qualquer jeito, mas é ir estrategicamente, mas ir mesmo com medo. Essa parte aqui, jogou tudo pro alto, né, é que eu tenho alguma ressalva, né. Qual é a minha ressalva? Lembra lá no bloqueio do sucesso, o caminho da vida, ele tá sempre em construção, não é uma linha reta. Quando fala jogou tudo pro alto, dá uma percepção em algumas pessoas do tipo, então, se meu sonho é esse, então amanhã eu vou pedir demissão e vou em busca do meu sonho. E é importante deixar claro que o caminho ele é assim louco, e por ser louco, por não ser fácil, mas ser possível, eu não gosto muito dessas histórias quando fala assim, não,
resolveu estopar na barraca do nada. Eu acho que do nada não é a melhor estratégia. Continuando aqui a história dela, para a família e os amigos foi um choque. Mas a verdade é que desde criança ela era fascinada por carros e motores. Mas se desde criança a bicha era fascinada, como é que foi um choque? A família e os amigos não viram o fascínio dela? Muito louco, né? Como as crianças o tempo todo, elas vão dando pistas pra gente. Pistas meio loucas de vez em quando, mas vão dando pistas. E a gente, como é pai, educador, professor, tem que dar atenção a essas pistas, procurar conexões entre as pistas, tentar entender qual é a motivação intrínseca que está por trás daquilo que aquele ser humano, criança, adolescente, está fazendo. Lembra da campanha do HSBC? Esse molequinho falava: eu gosto de me sujar, de entrar debaixo do carro. Provavelmente ela também era assim, mas ao dizer isso as pessoas disseram: tá doido, menina, tá doida? Doida. Que invenção, que conversa é essa? Vai pra lá. Voltando pra Thaís. E no final de semana? Finalmente ela descansa, nem pensar. Vai pra escola. Ela é a professora de uma turma de mamanjos. Sabe por que ela faz isso no final de semana? Flow. O flow é o orgasmo da mente criativa. E por ser um orgasmo envolver prazer, as pessoas que encontram o caminho do flow, elas vão atrás do caminho do flow. E aí não tem mais distinção de final de semana. Não importa. Ela apenas quer viver a arte dela, que é ser mecânica. Eu venho feliz trabalhar. Estou muito realizada. Esse eu venho feliz subentende-se que nos 15 anos anteriores ela não era tão feliz. Eu era uma pessoa doente, literalmente. É muito louco, né? Como as doenças surgem até em função dessa falta de motivação intrínseca, falta de flow. O flow, ele limpa a mente e, limpando a mente, limpa-se o corpo também, né? Asma. Tudo me atacava antes. Hoje em dia, eu só tenho calor na oficina, mas tudo bem. Você acha que Thaís precisa de Viagra para animar ela? Se ela precisa dessa motivação empolgacional que eu chamo de animação, é a motivação axé da Bahia, né? Que eles cantam da Bahia. Eu sempre ficava meio puto assim, a quantidade de vezes que eles ficavam forçando a barra do tipo, tira o pé do chão, bota a mão pra cima e bate na... Cara, tirar o pé do chão não era pra tu falar pra gente fazer, não. Tu tem que fazer uma música tão legal que a gente quer tirar o pé do chão. Não é pra ficar mandando tirar o pé do chão, não. Toda hora. Devia ter uma regra na legislação da Bahia, da quantidade de vezes, numa hora, que um cantor pode usar a carta, tira o pé do chão, levanta a palminha, bate na palma da mão, pô. Senão fica avacalhando a parada. E sabe por que ela não precisa disso? Porque ela tem autonomia, porque ela pode buscar excelência e porque ela tem um porquê de fazer aquilo. Simples assim. Confúcio, escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um só dia de sua vida. Esses dois posts no Instagram, achei muito legal, que eu fiz. Um mestre na arte de viver não faz distinção entre seu trabalho e a sua diversão. O mestre na arte de viver não faz distinção entre o trabalho e a sua diversão. Seu afazer e seu lazer, não tem diferença o afazer e o lazer. Sua mente e seu corpo, sua educação e sua recreação. Ele mal sabe qual é qual. Ele simplesmente persegue sua visão de excelência no que estiver fazendo. Todo homem morre, mas nem todo homem realmente vive. Eu acredito que as pessoas que não têm a oportunidade de estar no flow com frequência, elas não estão vivendo de verdade. Não estão vivendo de verdade, não estão explorando o potencial existente em todos, né? Dessa habilidade humana que é a imaginação, que uma vez aplicada para resolver problemas, vira criatividade. Dostoiévski, o segredo da existência humana reside não só em viver, mas também em saber para que se vive. Saber para que se vive é encontrar porquês, encontrar motivos, encontrar propósitos, encontrar o why, né? Esse post aqui que eu fiz no Instagram também, o trabalho ideal não é aquele que você ganha muita grana e para, mas aquele que nem toda a grana do mundo te faria parar. O trabalho ideal não é aquele que você ganha muita grana e para. É aquele que nem toda a grana do mundo te faria parar.
Você quer continuar fazendo aquilo. O que se faz sem obrigação é o que define quem nós somos. Por isso que uma grande forma de começar a se autoconhecer e entender suas motivações intrínsecas é ir nos hobbies. Quais são seus hobbies? Aquilo que a gente faz sem obrigação. É uma grande pista. Não quer dizer necessariamente que todo hobby pode e deve ser convertido num trabalho. Alguns tem que ser hobby mesmo. Ah, eu adoro aviação, adoro voar. Tá, mas virar piloto de avião não necessariamente é o que vai lhe fazer feliz. Talvez seja realmente no final de semana. No final de semana eu fico tirando onda, mas no final de semana eles são dias realmente diferentes. Já faz parte da cultura. Algumas coisas funcionam, outras não funcionam, a rua está diferente, né? Então realmente é um período diferente e quando eu falo viver uma vida sem distinção, na prática é impossível eliminar a distinção entre dia de semana e final de semana. Claro, tanto que no final de semana você percebe. Se você me botar numa rua, num dia qualquer, eu olho e descubro se é um final de semana ou um dia de semana. Você consegue sentir a vibe da cidade, né? Enfim, Osho, opte por aquilo que faz seu coração vibrar, apesar de todas as consequências, apesar do medo. Tenha coragem. Ariana Huffington, você tem que fazer o que você vai fazer, mesmo que esteja com medo. Coragem, né? Bloqueio do tesão, terceiro bloqueio, lições erradas e as reaprendizagens, que é o que importa. Trabalho e prazer podem andar juntos. O tempo passa rápido quando a gente está em flow, portanto vamos tentar estar cada vez mais em flow, trabalhe com prazer e nunca se aposente. Esse é o bloqueio do tesão. Se fosse resumir numa única frase, como eu sempre gosto de fazer, uma frase que resume tudo o que eu quis falar aqui hoje, a mensagem mais importante que eu quis passar é: faça coisas que te façam entrar em flow. Procure entender e encontrar para aumentar a densidade de flows que você tem no período. É engraçado que na primeira vez que eu fiz esse curso, o resumo desse bloqueio, eu dizia que era: faça algo que lhe faça entrar no flow. E qual foi a mudança que eu fiz? A mudança que eu fiz foi, troquei algo por coisas e coloquei no plural. Para acabar com essa visão também de que tipo é uma coisa só. Desbloqueio, faça coisas que te façam entrar no flow. Esse é o bloqueio do tesão. Os educacionais encerramos. Eu quero fazer uma pequena recapitulada. Bloqueio do gabarito. Algumas lições erradas que a gente reaprendeu, que todo problema tem mais de uma solução. Sempre existem mais respostas além daquelas previamente definidas. Continue procurando as respostas, mesmo depois de ter encontrado a primeira resposta certa. Bloqueio do gabarito, a frase que eu resumi foi: não se contente com a primeira resposta certa. É acabar com essa coisa do já sei e vai. Não. Abrir possibilidades. Vamos abrir 5 opções de caminho, 10 opções de caminho. Segundo bloqueio, bloqueio do sucesso, lições erradas, cuja reaprendizagem foi: fracasso é bonito, fracasso faz parte, desde seja um fracasso pequeno, fracasso inteligente. Caminho tortuoso pode ser o melhor. Raramente o caminho reto funciona. É tortuoso mesmo, é demorado. A hora certa se descobre tentando. Não adianta ficar esperando a hora, tem que ir. E aí você indo, você descobre a hora certa, a hora errada. Bloqueio do sucesso, cuja a frase que eu resumi foi: fracasse mais e mais rápido, de formas diferentes, para chegar logo ao sucesso. É o clássico fail fast, fail often. E agora, o bloqueio do tesão, lições erradas, cuja reaprendizagem é: trabalho e prazer podem sim andar juntos. O tempo passa rápido quando a gente está no flow. Busque esse flow para você entrar nesse estado, é um êxtase, né? Trabalhe com prazer e nunca se aposente, porque você já vive a sua arte e não faz sentido parar de vivê-la. Bloqueio do tesão, se eu pudesse resumir, e esse é o resumo mais importante para mim: autoconhecimento para se conhecer melhor, para poder encontrar as situações de flow, porque é nessas situações que você vai atingir a sua excelência criativa em fazer as coisas. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Beleza? Encerramos então. Nos vemos nos bloqueios mercadológicos.